É uma Bienal de 7 exposições, um seminário internacional, ações educativas junto às escolas de ensino fundamental, médio e superior e 150 eventos paralelos. A gente espera receber 200 mil visitantes ao longo desses 2 meses de eventos aqui em Florianópolis. My lecture is actually on the role of design in the greater community, because the theme is about design for all. But what I'm going to do is take it a bit one step up and ask who are these all that we are talking about, and then discuss some of the cultural influences in Africa and the richness of proverbs and how we can use those to create solutions that are inclusive and yet also responsive to culture. So when I first got here at the museum and when I was thinking about what I should do, I first went upstairs. And actually upstairs is where the governor used to live. It's a historical museum and it's exactly the way he still lives. And I thought it would be interesting to mirror that, not in a literal way, but in a figurative way. So downstairs we have the Palacio do Povo, upstairs the Palacio do Governor. I think there are of course many different designers here. We selected about 40. We chose mostly young designers, so they're very eager to enter the global stage and present their work everywhere. So the whole exhibition itself is actually a house. So we started recreating a house. This is the first piece we actually installed. And here will be the walk-in closet. So we'll show most of the fashion here. One of them is a designer who works with shirts, with camisas. And he took the idea of football shirts and looked at big rivalries in football. What he started to do was combine these shirts. He made one shirt out of the 2 teams. And I think that's a very simple piece for simple people to use, but it's quite a strong statement. This is actually wood. There's an old technique in Tahiti, in the Pacific Ocean on the islands, where there are women beating wood for days and days and days until it becomes textile. So this is wooden textile. There's one thing that Dutch people love to do, which is saving money. And the traditional way to save money is to put it in your sock and to hide it in your closet. So when you don't have any money more, you find a sock and then there's always money. So this designer made a kind of a joke on it to hang the sock. He made a special Brazilian sock actually and a little bit of a music piece. So if you have a coin, then it makes music and it falls into the sock. You ready? The bike is of course very Dutch. Everybody in Holland rides a bike. So this is the bike of wood, to go really in the whole idea of the bike is a very natural, healthy, environmental friendly object. These guys, they started making a new bike and they said, let's bring the bike back to its very original forms. So there shouldn't be any additional little things or stuff, just extremely basic. So the lock, for instance, is put here inside. The light is here. We make it extremely basic, black and white. All right, this is the gravity stool from Jolan van der Wiel. He developed this with a certain material, which he mixed up with some magnetic stuff. And he places the liquid material, when it's hot, in some kind of mold, which has the shape of the surface of the stool. And he uses 3 magnets up here, 1 magnet up here, and then he just pulls the material up. This is how he develops, with his magnetic fields, these structures.
design está passando por uma reviravolta mesmo, né? Então, o produto está ficando menos importante do que as ideias. Agora, é um pré-produto para o novo design que está vindo aí. E no Brasil está vindo bem, está vindo com força, com mais qualidade, com mais cabeça. Eu estou bem animada. Innovation as a word doesn't mean anything. It takes a meaning when you talk with somebody and you implement that in a case. So design for all is the same. Bom, o design para todos é um tema geral que nós estamos usando com o subtítulo para melhorar a vida, né? E nós abordamos ele em 3 aspectos diferentes. O design democrático, que seria esses produtos feitos para essa classe emergente que nós temos hoje. O segundo ponto é o design público, que é o design voltado para um público maior. E o terceiro é o design especial, que são os produtos para públicos com necessidades especiais. O design brasileiro, ele é muito eficiente porque ele é flexível. Isso é uma coisa interessante. Lá fora, os designs são muito mais fechados, mais próprios para um determinado mercado. O Brasil, como tem, primeiro, uma presença cultural absolutamente diversificada. Nós temos influência negra, japonesa, alemã, italiana e vai por aí afora. Isso faz com que a gente raciocine de forma mais flexível. E isso é uma característica que eu já soube de chefe de design de multinacionais, eles apreciam muito no nosso design. Isso aqui é um produto que tem algumas características muito importantes. A primeira, a possibilidade, digamos assim, de você ter jogos de grafia diferente. A segunda, de ser um pé só. Quer dizer, esse pé é para a esquerda e para a direita. E você poder combinar isso de formas diferentes. A Bienal eu vejo muito como sendo um evento que traz uma vanguarda criativa para uns próximos 2 anos, pelo menos. É muito comum você ter bienais que ainda tem um pequeno núcleo histórico, mas a grande maioria delas hoje tem apostado em trazer vanguarda. Então a Bienal tem como uma das funções reunir todo, vamos dizer assim, um contexto de design em suas grandes áreas e trazer uma história, trazer uma ideia que possa ser levada para o futuro. Então, eu acho que a Bienal Nacional de Design tem feito, é óbvio que ainda tem muita coisa para ser feito, mas também é uma Bienal muito recente, então eu acho que ela tem feito a cada edição passos que tem trazido, tem buscado esse refinamento, essa qualidade da inovação, essa qualidade do novo para estar mostrando para nós brasileiros.